Calorosas saudações e um bocado como na época de Natal, onde toda a gente já sabe que aparece a Leopoldina e a Popota, na época de eleições aparecem os votómetros do Observador e é isso que vamos estar aqui a fazer, nomeadamente para as eleições autárquicas em Lisboa, para vermos qual é o candidato que mais se assemelha a nós. Ora, curiosamente, o que aparece o ano inteiro é o botão do like deste vídeo, portanto faça frio ou faça sol, ele está aí. Aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, isto é um conjunto de 15 perguntas, acho eu, 15 ou 10. Espera lá, eu estou sem óculos, dê-me um desconto. Mas acho que é 10 ou 15, exatamente. 14. Em que vamos responder e depois isto dá-nos a nossa posição política. Se bem que estes testes não são propriamente, são giros para se fazer, obviamente, mas não é o Holy Grail, o Santo Graal, digamos assim, da nossa posição ideológica. Portanto, façam o teste, eu vou deixar aí o link, mas não levem isto a 100%. Atenção, eu digo sempre isso quando faço estes testes. Portanto, primeira pergunta para vermos qual é o candidato às eleições autárquicas que mais se assemelha a nós. A Câmara deveria promover a construção de ciclovias. Eu vou ser honesto. No Concelho de Lisboa, eu discordo completamente de ciclovias. A cidade não está estruturada para ter ciclovias. Muitas delas são perigosíssimas e a maior parte das pessoas, muito honestamente, não gosta. E eu também não sou o maior fã em Lisboa. Se isto fosse para outro sítio, talvez o argumento era diferente, mas eu discordo totalmente. Até porque a maior parte delas foram construídas retirando espaço às estradas. Depois queixam-se do trânsito. Não há milagres. A habitação pública é a principal solução para os problemas dos preços da habitação em Lisboa. Discordo totalmente. Não digo que a habitação pública não seja viável ou uma solução possível, mas não vai ser a principal solução, até porque a habitação pública precisa, obviamente, de receita fiscal para ser concretizada. E nós, neste momento, não temos propriamente uma margem para aumentar os impostos sobre a classe média, ainda para mais quando é essa mesma classe média que precisa de habitação. Não nego que seja uma boa solução para aumentar a oferta disponível, mas não a principal. Portanto, discordo totalmente. Lisboa necessita de aumentar a videovigilância para promover a segurança dos cidadãos. Olha, eu aqui, talvez a maior parte das pessoas de direita vão discordar de mim, mas as pessoas não precisam de ser vigiadas. As sociedades são seguras, não é por haver mais ou menos câmaras. As sociedades são seguras porque há pessoas seguras e capazes de viver em sociedade dentro dessas sociedades. Se a bandidagem estiver na prisão, não precisamos de andar aqui com a videovigilância, porque isto é apenas uma espécie de promoção do controle dos cidadãos. Eu não sou muito favorável às questões de um Estado policial e haver câmaras em todo o lado. Não me apanho muito nisso, eu não sou concordante com essa visão. O problema é que se houver muita bandidagem na rua e quando ela não é presa e os crimes são repetidos, como já vimos em várias reportagens, pois aí não há milagres. Eu discordo totalmente. Lisboa necessita de meter na prisão aqueles que cometem crimes e aí já ninguém precisa de falar em videovigilância. O número de licenças de alojamento local deveria diminuir fortemente. É assim, eu posso dizer-vos, eu percebo onde é que querem, eu vou dizer, não vou dizer discordo totalmente, vou dizer tendo a discordar porque percebo a questão de que se há não só o turismo, mas também o investimento externo ou a compra de habitação externa pode aumentar também, e isso também é uma das razões da inflação dos preços em Lisboa. Não vou colocar o discordo totalmente, vou colocar o tendo a discordar, até porque Lisboa vive muito do turismo, e se fizermos esse corte radicalmente, é um grande corte nas receitas do Produto Interno Bruto Nacional, não é? Portanto, estamos a falar da cidade que mais recebe turistas a nível nacional. A Câmara deveria aumentar os apoios públicos para os unicórnios. Tendo a discordar também, eu não sou muito favorável se existir, digamos assim, apoios a nível de intervenção do Estado, deveria ser na ótica do benefício fiscal, não propriamente na aplicação do recurso financeiro direto. Tendo a discordar. O programa Lojas com Histórias deveria ser fortalecido, mesmo que isso implique o aumento de gastos públicos com apoio às rendas. Discordo totalmente, é o mesmo argumento que o anterior. O valor da taxa turística devia aumentar significativamente para financiar os serviços de limpeza e manutenção dos espaços públicos. Vou colocar tendo a concordar, não vejo isto como um problema, até porque é uma boa forma de se aumentar a receita a nível fiscal
do município ou até do país, de forma genérica, se quiserem contabilizar assim, porque Lisboa não vai deixar de ter mais turismo por esse aumento da taxa turística, até porque o turismo que existe em Lisboa é um turismo de grande capacidade financeira, portanto até tendo a concordar. Lisboa deveria ter transportes públicos gratuitos para todos os cidadãos, mesmo que isso implique cortes noutros serviços. É assim, eu já disse isto anteriormente. Eu, a nível geral de política de administração central, eu gosto de uma economia bastante liberal, mas a nível comunitário, a nível da comunidade, do município, eu não me importo propriamente com a gratuitidade dos transportes públicos, até porque as pessoas já pagam impostos previamente para terem serviços públicos. Portanto, quando as pessoas usam transportes públicos, já estão a pagar um acréscimo sobre os impostos que já pagaram previamente para terem aqueles serviços. Portanto, eu não vejo como problema a gratuitidade dos transportes públicos. Agora, eu não percebo esta parte aqui, mesmo que isso implique cortes noutros serviços. Que serviço é que estamos a falar? Por isso é que eu digo, atenção, porque as perguntas são muito vagas, não é? Portanto, não, para posição ideológica a 100%, tenham calma com isto, não é? Portanto, não levem 100% a sério. Eu vou colocar aqui neutro, embora eu consiga ser favorável a essa gratuitidade, mas para essa gratuitidade existir tem que haver mais oferta primeiro, porque senão é o descalabro total. E ao mesmo tempo não quero outros cortes, porque eu não sei quais são os serviços, não é? Se eu considerar sedentário, aí tranquilo, mas não quero cortar a nível de educação, nem de saúde, etc. Portanto, neutro aqui. A Câmara deve demolir todas as construções ilegais. Não há muito a dizer, concordo totalmente. Portanto, se é ilegal, nem acho que faça sentido. Não vamos voltar ao Portugal dos anos 80 com barracas ou casas autoconstruídas, que é um eufemismo muito interessante que agora se usa. Portanto, claramente devem demolir todas. A autarquia deve garantir a subsistência de uma companhia de teatro, mesmo que esta não tenha viabilidade económica. Não, discordo totalmente. Querem ter dinheiro, trabalhem para isso. Há produção artística que é rentável porque é interessante para a compra por parte do público. Portanto, se não é interessante, a restante sociedade não tem que suster isso do ponto de vista financeiro. Há muitas formas de arte que conseguem subsistir, seja no humor, na música, na pintura, o que for, conseguem subsistir sozinhos e não precisam de dinheiros públicos para tal, porque se precisam de dinheiros públicos para tal, não são propriamente artistas na concepção total da palavra, são em parte funcionários públicos. Discordo totalmente. A Câmara deveria cortar mais ruas de trânsito. A Câmara deveria cortar mais ruas ao trânsito de forma permanente, tornando a cidade mais amiga dos peões. Discordo totalmente. Já tem qualquer dia, nem se pode andar de carro em Lisboa, é uma palhaçada autêntica. A Câmara deveria ter competências na área da fiscalização da imigração ilegal. Se concordo plenamente. Aliás, isto era ótimo, porque já que falamos muito de polícia de proximidade e etc., isto era uma boa forma de se aplicar isto, atenção. Porque a polícia municipal, as autarquias têm mais conhecimento daquilo que acontece no terreno de proximidade do que propriamente o governo central. Portanto, aqui concordo plenamente. Os nómadas digitais trazem mais prejuízos do que benefícios a Lisboa. Tendo a discordar, não acho que seja esse o problema de Lisboa, muito honestamente. A manutenção da Carris deve continuar a ser assegurada por empresas privadas, e esta pergunta tem alguma rasteira, porque a Carris agora, a manutenção da própria, era assegurada por empresas privadas. Aqui a pergunta é se deve ser assegurada pelo próprio Estado, não é? Mas eu vou colocar, tendo a concordar, e aqui, isto é para dizer quais é que eu os considero mais importantes, não é? A Câmara deveria promover a construção de ciclovias. Pá, eu vou colocar aqui as de habitação e de imigração mais importantes. Portanto, exatamente. Posso meter a taxa turística também, imigração ilegal, e acho que é isso, não é? Portanto, e as construções. Posso meter assim, pronto, já ficou os mais importantes assim só de olho. Vamos lá ver o resultado. Portanto, não é muito surpreendente, também não há muitas hipóteses, não é? Ou seja, temos o Chega, o PSD, ou seja, temos o Chega, a coligação de centro-centro-direita, a coligação de centro-centro-esquerda, ou de centro e esquerda, no caso, e depois temos o PCP. Sendo que não me surpreende os resultados, tendo em conta que, por exemplo, eu acredito que talvez a Iniciativa Liberal e o CDS estivessem separados do PSD, me dessem resultados muito mais similares aqui aos do Chega, e acredito que talvez a diferença aqui seja disso. Depois o PS e a restante esquerda e a CDU quase com o mesmo valor, à volta dos 30%, portanto não me surpreende. Embora as eleições em Lisboa tenham esta limitação, é que só há 4 coligações, só há, pelo menos neste fotómetro, só há 4 hipóteses, não é? Portanto há 12 candidaturas, não, 9, acho que são 9 candidaturas, mas aqui só aparecem 4, portanto há aqui alguma
limitação, mas não me surpreende, era um resultado que eu já estava à espera. Talvez, eu volto a frisar, se eu acho que o CDS e a IEL, se estivessem separados, apresentariam resultados mais próximos, talvez, do que eu tenho aqui em primeiro lugar com o Chega. Na bússola, então, mas como assim? Como assim? Quer dizer, então, mas dá-me. É que eu não percebo, então. Ou seja, eu estou muito moderado. Pois, mas é porque isto é política autárquica, não é política nacional. Porque eu claramente sou mais liberal economicamente que o Chega e KAD. Não sou tão conservador como o Chega. Diria que estava aqui à volta da linha um bocadinho, talvez um bocadinho mais do KAD, não muito. Mas estranho, porque reparem, aqui só um à parte. Eu tenho 70% de correspondência com o Chega, não é? E 50% com a AD. Mas depois estou muito mais próximo na bússola ideológica da AD, porque isto é a AD, do que com o Chega. É curioso. Enfim, gostava de perceber a razão por trás disto. Mas enfim, eu vou deixar aí o link em baixo para vocês poderem fazer o teste. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.